Olá, seja muito bem-vindo ao canal Evangelho em Ação. Eu sou o pastor Gilson de Oliveira e nós estamos aqui hoje para refletir mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Mas antes de irmos para a palavra, eu gostaria de pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo para o maior número de pessoas que você puder. É isso mesmo, vai aí nos seus contatos de WhatsApp, compartilhe para os seus contatos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram, compartilhe para o maior número de pessoas que você puder e abençoe outras vidas e também nos abençoe também no crescimento desse canal. E a palavra de Deus de hoje se encontra em 1 Samuel, no capítulo 4, onde nos fala sobre o povo de Israel e os filisteus, onde o povo de Israel havia se afastado da presença de Deus, havia saído totalmente fora daquilo que Deus havia ordenado a eles, e eles então agora se misturam com o povo filisteu, e a Bíblia nos diz que eles começam a praticar as mesmas práticas pagãs dos filisteus, e isso desagradou completamente o nosso Deus. A Bíblia nos diz então que Israel começou a ser escravizado pelos filisteus, e então os anciãos eles tiveram uma ideia: vamos trazer a arca da presença de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto que está em Siló, vamos trazer para o nosso meio e certamente Deus nos livrará das mãos dos filisteus. A Bíblia nos diz que assim eles fizeram, e quando eles se levantaram para a batalha contra os filisteus, ou os filisteus se levantaram contra o povo de Deus, a Bíblia nos diz que naquele dia morreu pelo menos 30.000 homens dos filhos de Israel nas mãos dos filisteus. E então os anciãos ficaram a se lamentar: por que é que Deus nos entregou nas mãos de nossos inimigos? Porque eles não sabiam, não entendiam que eles estavam completamente fora da presença de Deus. E o simples fato deles trazerem a arca da aliança, a arca da presença de Deus para o meio deles, não iria livrá-los das mãos dos filisteus. Eles estavam completamente fora da presença de Deus, esquecendo que dentro da arca da aliança estavam as tábuas dos mandamentos que Deus ordenou ao povo de Israel para seguir as leis, seguir os mandamentos, e que aquilo ali seria mandamentos perpétuos sobre o povo de Israel. Então a Bíblia nos diz que o povo de Israel, completamente fora da presença de Deus, com as suas vidas fora do altar, fora do centro da vontade de Deus, esperava que Deus os livraria das mãos dos inimigos. Então eu quero dizer para você, extrair nesta mensagem, algo bom para as nossas vidas, que nós precisamos ter cuidado ao servir ao Senhor. Nós precisamos ter cuidado ao estarmos na presença de Deus, porque o simples fato da gente ter um nome de evangélico, o simples fato da gente ter um nome de cristão, de alguém que crê em Deus, de alguém que crê em Jesus Cristo, isso não é o bastante para nos livrar do mal, isso não é o bastante para trazer transformação e libertação em nossas vidas. Mas o que de fato vai trazer mudança em nossas vidas, transformação e libertação, e a presença de Deus ajudadora em nossas vidas, será uma vida íntegra na presença do Senhor, uma vida no centro da vontade de Deus. Aí sim, a presença de Deus, ela fará algo diferente em nossas vidas. Diferente, com certeza, para melhor, para trazer prosperidade em nossas vidas, para nos dar livramento e assim sermos felizes na presença do Senhor. Faz-me lembrar quando a presença de Deus também visitou o povo de Israel, quando Moisés estava ali com Arão e diante deles estavam Corá, Datã e Abirão. E a Bíblia nos diz que naquela passagem, naquele tempo, naquele contexto, Datã e Abirão e Corá, eles se levantaram então contra Moisés e contra Arão, murmurando e colocando o povo contra eles, dizendo que Deus também poderia falar com eles, que Deus não falaria apenas com Moisés e com Arão. E a Bíblia nos diz que quando eles criam aquela rebelião e eles se levantam contra Moisés e contra Arão, a Bíblia nos diz então que eles se colocam ali uns de frente com os outros, e naquela discussão Moisés então ele traz um discurso, traz uma palavra forte, e ele diz: se Deus não está falando conosco, se Deus
Deus de fato não nos escolheu para conduzir o povo pelo deserto, então que Deus faça algo novo em nosso meio. E a Bíblia nos diz então que enquanto Moisés falava, antes de Moisés terminar de falar, a terra se abriu, a terra se fendeu, e então a Bíblia nos diz que Deus tragou vivo Corá, Datã e Abirão, as suas fazendas, todo o povo que estava ali congregando com eles, que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, eles foram engolidos vivos, porque a terra se abriu e os tragou vivos, porque se rebelaram contra Deus. Então eu quero dizer para você que a presença de Deus, ela vem trazer benefício, ela vem trazer coisas boas para as vidas daqueles que estão na presença de Deus servindo com integridade, mas a presença de Deus também visita alguém também para trazer juízo sobre a vida de alguém. Então nós precisamos ter muito cuidado na nossa servidão a Deus, sabendo que nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que não aceita práticas imorais na sua presença. Fiquemos com esta palavra e que Deus esteja abençoando a sua vida e sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.